Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você, está chegando agora o nosso canal, está chegando agora o nosso Retiro Quaresmal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu joinha, para que este vídeo possa alcançar muitas almas para Deus, libertar muitas almas da escravidão e as colocá-la rumo à promessa de Deus, rumo à terra prometida. Amém? Nós estamos meditando o livro do Êxodo com o propósito de rumo à terra prometida. Então, nesse retiro quaresmal, nessa quaresma, nós estamos meditando o livro do Êxodo. Amém? Eu convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos do 1 ao 9. E antes de nós mergulharmos nessa palavra, naquilo que Deus tem e reservou para nós, eu quero dizer algo para você e quero que você grave no seu coração. Deus escolheu você. Acredite, você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Amém? Êxodo capítulo 3, versículos do 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziu o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, o Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Moisés pensou: vou aproximar-se para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, como eu disse no início, Deus escolheu a você e a mim. Nós somos escolhidos por Deus, nós somos escolhidos e amados por Deus, e Deus não muda as suas escolhas, Deus não muda a sua decisão. Se Deus escolheu a você, Ele não vai mudar diante dessa escolha. Você é escolhido de Deus, você é selecionado, selecionada por Deus. Ele nos escolheu para sermos filhos adotivos seus diante do batismo, por meio de batismo, e nos escolheu para vivermos essa santa aventura de sairmos da terra da escravidão rumo à terra prometida. Deus escolheu você, escolheu sua casa, escolheu sua família, não somente para anunciar a palavra de Deus, não somente para ser uma via, um canal de libertação na vida das pessoas, mas escolheu você também para te retirar dessa escravidão e colocar você rumo à terra prometida. Ele não nos escolheu somente para algo, mas Ele nos escolheu a você e a mim para estar conosco. Por isso que Deus é o Emanuel, o Deus conosco. Deus não somente nos tira e nos coloca em um determinado lugar. Deus não somente nos retira da escravidão e nos coloca num caminho e nos larga lá caminhando, não. Mas Deus não somente nos retira
para algo. Deus nos retira para estar conosco e nós estarmos com Ele. Olha que belo isso, meu irmão. Você é muito querido de Deus, você é muito querida por Deus. Você é escolhido, escolhida por Deus, não somente para ser liberto da escravidão, mas para estar com Deus nos seus caminhos, para caminhar com Deus, para estar perto de Deus, para estar junto de Deus. Olha que interessante, antigamente a expressão eu sou aquele que é, ou o eu sou, foi entendida em sentido filosófico, eu sou aquele que existe, isto é, um ser, o ser absoluto, o único que existe por si mesmo. Hoje, porém, os exegetas descobriram um detalhe que muda bastante esse significado. O verbo ser deve ser entendido aqui no sentido de estar presente, estar aí. Ou seja, não no sentido de um ser absoluto e abstrato, mas de um ser relativo e operante. Não o eu sou, mas eu existo para você. Não eu somente sou um Deus distante, eu sou um Deus inacessível, mas eu sou aquele que olha para você, aquele que se compadece de você. Eu sou aquele que entra com providência na sua vida. Eu sou o remédio para as suas enfermidades. Eu sou a cura das suas doenças. Eu sou a sua companhia nos seus momentos de solidão. Eu sou aquele que está com você nas madrugadas quando você chora, quando você não consegue dormir. Eu sou a plenitude na sua vida. Eu sou. Olha que belo isso. Eu sou. Eu sou, não somente eu sou distante, mas eu sou perto. Eu sou um Deus acessível. Eu sou um Deus perto. Eu sou um Deus contigo. Eu sou um Deus que caminha com você. Eu sou um Deus que não te abandona. Eu sou aquele que te ampara. Eu sou aquele que te protege. Eu sou aquele que caminha ao teu lado. Eu sou aquele que te livra dos perigos. Eu sou aquele que te reveste diante dos ataques dos inimigos. Eu sou a sua defesa, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua proteção, eu sou o seu guarda, eu sou o seu advogado, eu sou a sua defesa, eu sou o seu juiz em todas as suas causas. Olha que belo isso, gente. Deus é quem é. O eu sou. Eu sou tudo isso para você. Eu poderia falar muitas coisas, mas humanamente falando, nós não seríamos capazes de compreender este eu sou, esta plenitude de Deus, né? Aquilo que Deus de fato é, o ser humano nunca será capaz de entender, de compreender, porque Deus, ele é a plenitude, a fonte de toda a bênção, toda a graça, né? Criador do céu e da terra. Deus, ele é tudo nas nossas vidas e ele te escolheu para ser tudo na sua vida. Quando Deus fala, não temas, eu estou contigo. Essa frase que perpassa toda a Bíblia, né, desde Abraão a Maria e Paulo, e ela chega na melhor tradução do nome de Deus quando chega em Maria, quando Maria está para dar à luz, né, a um filho que se chamará Emanuel, ou seja, um Deus conosco. Não é mais um Deus distante, não é mais um Deus inacessível, não é um Deus como a visão de muitas pessoas que castiga, que oprime, que flagela se você errar, se você cair. Não, 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 não. Deus é um Deus conosco. Ele nos escolheu porque Ele te ama, né? Porque Ele me ama. Ele nos escolheu porque Ele quer fazer parte da minha e da sua vida. E essa chamada de Deus, assim como Deus se manifestou para Moisés naquela sarça, né? Nós precisamos também dar uma resposta a essa chamada de Deus. Nós precisamos corresponder, né, a essa resposta de Deus. E talvez muitas vezes nós podemos pensar e agir como a figura de Pedro, que contemplando aquilo que Jesus fazia, chegou a dizer para Jesus, afasta-te de mim, né, Senhor, porque eu sou um pó pecador, não fica perto de mim, não olha para mim, porque eu sou um pecador miserável, porque eu sou falho, mas ao mesmo tempo pedimos-lhes que nunca nos permita separarmos dele, que nos ajude a entrar a fundo, mar adentro na sua amizade, na santidade, num apostolado aberto, sem respeitos humanos, cheio de fé, apoiados na voz do Senhor, que no silêncio da nossa oração pessoal nos anima e nos eleva até Ele. Quando eu falo assim, nos priva do respeito humano, é que muitas vezes nós caímos e cometemos o pecado do respeito humano.
que seria o pecado do respeito humano? Nós deixamos de buscar a Deus, deixamos de ter uma vida de oração, deixamos de ler a Bíblia, por respeito humano, não vou falar de Deus para uma pessoa porque ela pode se sentir constrangida, né? Então é o respeito humano. Eu não vou abrir a Bíblia na minha casa quando tiver visita, porque eles não gostam, né? O respeito humano. Eu não vou estar com o meu rosário perto daquelas pessoas porque elas são contra Deus, são contra a minha fé, né? E eu não quero faltar com respeito com ela. Então isso é o pecado contra o respeito humano, o pecado do respeito humano. Nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer para viver da forma que as pessoas querem que nós sejamos. Por isso, meu irmão, Deus escolheu a cada um de nós para estar junto de nós, para viver conosco, para caminhar conosco, para estar ao nosso lado, para enxugar nossas lágrimas, para nos levantar diante das nossas quedas. E muitas vezes nós buscamos tantas pessoas. Olha que interessante, Moisés, quero que você entenda isso. Nessa chamada de Deus a Moisés, ele era hebreu, Moisés é hebreu, né? Pertencia ao povo hebreu. Moisés pertencia ao povo da aliança com Deus. Só que naquela perseguição, a mãe de Moisés coloca o ainda bebê num cesto e coloca no rio. E a sua mãe e a sua irmã começam a acompanhar aquele rio, aquelas águas levando Moisés, e ele chega até a filha do faraó. Preste bem atenção, Moisés era hebreu, ou seja, Moisés fazia parte do povo de Deus, fazia parte do povo que tinha aliança com Deus. Porém, Moisés foi criado pela filha do faraó, ou seja, Moisés, sendo da promessa de Deus, da aliança com Deus, foi criado numa terra pagã, foi criado por uma nação pagã que cultuava outros deuses, né? Por uma nação que vivia da magia, né? Da mágica, de tantas realidades pagãs, né? Demoníacas. E Moisés ele foi criado no meio daquele povo, ou seja, imagina você, católico, apostólico, romano, né? Ou você cristão que nos acompanha, você é criado com outra crença, com outra superstição, com superstições, com a prática de idolatria, de cultuar outros deuses que eram os deuses do Egito, né? E Moisés, conforme foi crescendo, ele foi perdendo a sua característica, né? Ele foi se vestindo como egípcio, ele caminhava como egípcio, Moisés se pintava como egípcio, Moisés se vestia como egípcio, Moisés falava como egípcio, mas ele era hebreu. Olha que interessante isso. Moisés tinha todo um padrão egípcio, todo o padrão de uma nação pagã, mas ele tinha a essência de alguém que tinha aliança com Deus. E ele, mesmo se desfazendo de algumas coisas, Moisés fugiu do Egito porque feriu de morte uma pessoa. Moisés não aguentava ver o seu povo sofrer, sendo oprimido pelos egípcios, e ele, defendendo um hebreu, ele vai e mata um soldado egípcio, e ele foge, né? E ele foge do Egito para não ser morto. E nisso ele conhece uma mulher, se casa e tudo mais. E aqui diz o texto de hoje que ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jétro, sacerdote Madiã. E diz a leitura de hoje que ele vai além das montanhas, ele vai além do seu perímetro, da sua zona segura. Ele vai além. E esse além de Moisés o levou até o Monte Horebe. O que significa ir além até o monte? Moisés entrou na dimensão da presença de Deus. Subir um monte é subir a presença de Deus. Estar no monte é estar na presença de Deus. E olha que belo, que quando Moisés saiu da sua margem de segurança, seu perímetro, ele entrou no Horebe, ou seja, na montanha de Deus. Ele saiu do seu território e entrou num território sagrado, entrou num território consagrado a Deus. E ali Moisés começa a ver aquela sarça. Talvez você não saiba, mas a sarça é um arbusto muito comum, até mesmo no Egito, né? Só que acontece, é muito comum você ver, às vezes você está no Egito e do nada você vê um arbusto pegar fogo, né? Aquela combustão, porque tamanha a força do calor naquele lugar, né? Tão forte é o calor que é muito comum para eles, né? Você está caminhando, do nada o mato pegar fogo, ponto, pegou fogo, é normal, para eles era comum. Só que o que chamou a atenção de Moisés é o arbusto, aquela sarça, começou a pegar fogo, mas o fogo não apagava e mais do que isso, o fogo não consumia aquele arbusto. E Moisés ficou intrigado com aquele fenômeno, falou assim, não, eu vou ver o que é isso, que eu nunca vi isso acontecer.
né? Se essa plantazinha pegasse fogo, tudo bem. Fosse consumida, tudo bem. Mas ela não se consome. Não é normal isso. E Moisés foi, né? E Moisés foi até aquele arbusto para ver que fenômeno que era aquele que estava acontecendo, que ele nunca tinha visto algo parecido. E ali Deus fala com ele daquela sarça: Moisés, Moisés. E Moisés diz: eis-me aqui, Senhor, né? E Deus fala: não te aproximes desse lugar. Tira antes as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra, é um lugar sagrado. O que significa tirar as sandálias dos pés? Lembra que eu falei para você? Moisés era hebreu, mas foi crescido numa cultura pagã, numa terra pagã, num lugar onde aquele povo cultuava vários deuses. Moisés, conforme foi crescendo, ele foi perdendo toda a característica de hebreu, ele foi perdendo toda a identidade de hebreu, mas a sua essência não podia ser mudada pela estética, pelo externo. Não podia ser mudada porque a sua essência era de Deus, era consagrada a Deus. Moisés era consagrado a Deus, Moisés pertencia ao povo da aliança com Deus. E Deus olha para Moisés daquela sala e diz: Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Moisés já não tinha mais as roupas egípcias, Moisés não tinha aquelas perucas egípcias, Moisés não se pintava mais como egípcio, Moisés não caminhava mais como egípcio, mas tinha um problema: Moisés ainda trazia consigo as sandálias do Egito, ou seja, ainda existia vestígios de pecado, de paganismo em Moisés. E Deus nos escolheu, meu irmão, minha irmã, para nos libertar. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos paganiza, Deus está falando para você, para mim hoje: olha, tira as sandálias dos teus pés, ou seja, o que ainda te prende ao Egito, o que ainda te prende à cultura pagã, o que ainda te prende a Faraó, o que ainda em você não é católico, não é cristão, o que ainda em você descaracteriza aquilo que você é, o que ainda em você tira e mancha a sua identidade como um filho, como uma filha amada de Deus. Deus está falando para você, para mim hoje: olha, tira as sandálias dos seus pés. E talvez essa sandália pode ser tantas coisas, meu irmão. Pode ser o vício de pornografia, pode ser o vício da bebida, pode ser o vício das drogas, do palavrão. Tantas realidades podem se tornar as sandálias de Faraó na nossa vida, pode se tornar as sandálias de um povo pagão nas nossas vidas. E Deus está dando uma ordem hoje para você e para mim: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você será introduzido é um local santo. Eu escolhi você para te libertar por completo e não pela metade. A obra que eu vou fazer na sua vida será tão extraordinária que alcançará uma multidão para mim. Através de você, uma multidão será levada para Deus. Mas para isso, tira hoje as sandálias dos teus pés, arranca dos teus pés, do teu coração, da tua mente, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, as sandálias que ainda você traz consigo. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você, diante daquilo que nós lemos, que nós meditamos, que nós oramos. Eu quero perguntar para você: você tem feito a experiência de alguém que é escolhido por Deus? Será que realmente você consegue entender, consegue gravar no seu coração que você é escolhido, que você é escolhida por Deus? Mas Maurício, já viu aquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Deus, ele não quer uma pessoa formada em teologia. Deus, ele não quer que você seja um filósofo reconhecido, né, renomado. Não. Deus, ele não quer que você seja um doutor em Sagrada Escritura. Deus não quer que você seja formado em Mariologia. Não, nada disso. Tudo isso é consequência do se abrir à graça de Deus. Tudo isso é consequência ao deixar Deus agir na sua vida. Mas Deus quer de você hoje, de mim hoje, uma resposta. Deus está dando uma ordem: olha, tira as sandálias dos seus pés. Você chegou até a minha presença, você chegou até esse canal porque Deus te escolheu. Não foi porque alguém mandou um link para você, não foi porque alguém mandou um convite para você: olha, vamos participar desse canal, vamos fazer esse retiro quaresmal. Não, Deus escolheu você para estar aqui. Esse canal pode ser representado pelo Monte Horebe, pelo Monte do Senhor, pelo local onde Deus se manifesta. E eu tenho certeza que Deus está se manifestando na sua vida nesse momento. Deus escolheu você, mas Deus está dando uma ordem para você neste momento: olha, tira as sandálias dos teus pés,
porque eu quero realizar algo extraordinário na sua vida. Mas você tem que se perguntar, será que eu tenho feito essa experiência de que eu sou escolhido por Deus, de que Ele me chamou para realizar a sua obra, de que Ele permanece ao meu lado, de que realmente Ele é um Deus comigo, um Deus conosco, diante dos meus sofrimentos, diante das minhas limitações, diante das minhas misérias? Eu quero deixar como reflexão para você. Você tem feito a experiência de alguém que é e que foi escolhido por Deus, ou somente nos momentos de profunda preocupação e angústia você se lembra de Deus? Pense, medite isso no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.